A nossa história capuchinha, ela remonta a muitos anos atrás, mas a nossa missão aqui em São Paulo, ela começa, digamos, em 1888, quando o imperador Dom Pedro II, ele pede ao Papa que envie missionários capuchinhos para a região de São Paulo. Já em 29 de julho de 1889, os frades aqui chegaram. Eles vieram oriundos de Trento, que nesse tempo pertencia à Áustria. E olha só que interessante, nos escritos, ali estão, nos escritos antigos, esse é um escrito da História da Missão de 1921 a 1930, diz: tinha recebido ordem formal de Roma de formar capuchinhos indígenas, para que pudessem substituir vantajosamente os velhos missionários europeus e continuar a obra deles. Então, quando Dom Pedro convida os capuchinhos para aqui vir, convida-os para catequizar os indígenas, conforme a mentalidade daquela época. E aqui, quando os frades chegaram, vieram também com o intuito de que esses evangelizados pudessem se tornar futuros frades. Mas é claro, como o Frei Saulo sabe até melhor, eles acabaram servindo também como missão para os imigrantes italianos que estavam aqui chegando nessa época em grande quantidade. E falando um pouquinho ainda desse seminário, logo que os frades aqui chegaram, 21 de abril de 1896 foi o dia que chegaram ali, não em Taubaté, mas que iniciaram o intuito de abrir em Taubaté o seminário São Fidélis. Foi no dia 21 de abril de 1896. E ali dizia: abrir quanto antes em Taubaté o colégio seráfico, onde funcionava o antigo liceu taubateano e que agora serve de depósito de cereais. Já havia um convento construído ali em Taubaté, os frades o receberam, e ali seria feito o primeiro seminário seráfico São Fidélis. É o convento de Santa Clara, mas receberia também o seminário. E no 5 de julho de 1896 foi aberto e fundado como o primeiro seminário seráfico São Fidélis, dos capuchinhos aqui de São Paulo, e tiveram 13 matriculados. Isso é o ano de 1896. E qual era a finalidade? Isso está no primeiro regulamento de 1896. A finalidade deste seminário é educar e instruir, preparando para o noviciado os meninos que tiverem vocação para a vida religiosa e que Deus dignar-se chamar para futuros missionários. A idade que recebiam esses meninos, conforme o regulamento, deveria ser entre 9 e 12 anos de idade, no máximo 14 anos, e claro que haveriam algumas exceções. E por que receber com essa idade? Os documentos mesmos da época dizem por quê. Porque com essa idade, os meninos ainda podem despir-se facilmente das ideias do século. Depois disso seria impossível, pois permanece o espírito secularesco e insubordinado. Em 1908, aconteceu uma epidemia de varíola em Taubaté. Então, os meninos que ali estavam estudando foram enviados para suas famílias e também para São Paulo, onde tinha a Casa dos Freis. Depois desse tempo, um só voltou, e esse um que voltou não permaneceu. Os freis ficaram bem desanimados, acharam que o seminário não iria mais para frente. E a partir daí, ele foi conhecido dentro da ordem como o judeu errante. Por quê? Porque ele não tinha um local certo para estar. Ele ficou lá em Taubaté, do dia 5 de julho de 1896 a 1911. De 1912 a 1928, ele passou pelas seguintes cidades: Piracicaba, Botucatu, São Manuel, São Paulo, capital. E então, depois de todo esse tempo vagando, passando por essas várias cidades, decidiu-se que deveria se construir um seminário.
especificamente, exclusivamente para esse fim, preparar os futuros freis. E então foram escolher o lugar. Veja que muitas cidades se ofereceram para que ali fosse construído o seminário. Cidade de Queluz, Pindamonhangaba, Tremembé e até Jaú ofereceram para que o seminário fosse instalado. Porém, eles escolheram Piracicaba, e no dia 6 de setembro de 1925 foi colocada a primeira pedra, abençoada com muita alegria, conforme diz os vários jornais da época. E no dia 10 de dezembro de 1928, estou terminando essa história, comprida, mas para vocês verem como é uma história bonita, teve a primeira viagem da primeira turma que começaria esse seminário, que tinha sido iniciado em 1896, mas que agora estava definitivamente instalado em Piracicaba. A primeira turma vai de trem de segunda classe para Piracicaba. E eles receberam essa passagem gratuitamente cedida pela Companhia Estrada de Ferro Inglesa e Paulista. Eles saíram, Frei Saulo, às 7h20 e chegaram às 11h40. Saíram às 7h20 da capital de São Paulo e chegaram às 11h40 lá em Piracicaba. E por fim, no dia 24 de abril de 1929, foi abençoado o seminário definitivamente pelo Frei Salvador, que fez muito por esse seminário e pela missão, que um dia a gente pode falar um pouquinho sobre ele. Mas, então, essa é um pouquinho resumida a história do início do Seminário Seráfico São Fidélis, que é esse seminário que prepara os frades. Então, hoje, estamos aqui com o Frei Saul, que estudou no Seminário São Fidélis e vai nos contar um pouquinho sobre essa história. Por isso a gente começa perguntando pelo básico: o nome do Frei Saul, seu nascimento, onde nasceu, um pouquinho da sua história e dos seus pais. Boa tarde, Frei Saul. Boa tarde. Bem, eu não sou daquele tempo. Isso é coisa do passado centenário já, não, evidentemente. E o fato, por exemplo, que você está falando aí deles irem se instalarem em Piracicaba depois de várias propostas, ajudou muito o fato de já eles estarem aí em Piracicaba, os frades, porque quando eles vieram de Trento, foi para Piracicaba, quer dizer, em Piracicaba, eles se instalaram primeiro em Tietê, mas ali não deu certo e foram para Piracicaba. Então já havia ali uma base bastante forte, já conhecida, com a presença dos frades já há vários anos, e isso daí fortaleceu muito o fato da construção e da estadia do seminário em Piracicaba. Bem, o meu nome é Saul Perão. Eu não tenho nome duplicado e nem composto. Nasci em Piracicaba, lá do Rio, a gente costuma dizer, né? O Rio é uma grande cidade, na zona rural, a gente nasceu. Eu vou completar 86 anos. Né? E quando eu entrei no seminário, claro que já tinha mudado, porque ouvindo os frades que foram nossos formadores, ou então com alguns mais antigos, daqueles com quem a gente conviveu, a gente vai perceber que ainda era muito mais difícil, era uma austeridade muito grande, né? No meu tempo já era difícil, pesado, mas era a disciplina que exigia, para todos os seminários, mesmo que não fosse franciscanos, né? Assim, uma certa fuga, quase que a gente diria, do mundo, né? A gente não podia se relacionar com o que eu estava fora. Vejam vocês, eu era de Piracicaba, meu pai e minha mãe estavam 1 quilômetro de distância do seminário. Eu nunca fui passar uma Páscoa com os meus pais. Não ia. Natal, então, nem sequer pensar a troco de quê. Então havia umas coisas assim muito engraçadas que realmente tornava a vida do seminário um pouco difícil, mas
A gente não reclamava porque a gente sabia que era assim e acabou. Não se discutia, naquele tempo não se discutia nada. Quantos anos o senhor entrou no seminário? Eu não sei agora bem mais, mas seria, né, acho que é entre 16 e 17 anos. Já era meio grandinho e influenciou muito em mim o fato de entrar entre os frades, porque, afinal de contas, até meu pai foi batizado por um frade, né, que depois se tornou bispo de Botucatu, do Luiz Santana. E ali na nossa capela, não é? Pertencia à paróquia da Vila Resende, distrito ali da cidade de Piracicaba, e quem dava assistência religiosa eram os frades. Então, praticamente, a gente cresceu aí com a presença dos frades que atendia toda a região rural dessa paróquia. O senhor lembra como foi o dia da sua entrada? Tem alguma impressão? Quem te recebeu? Triste. Quem me recebeu foi o Mauro Morelli, que hoje é bispo, né? Nem sei onde que ele anda, ele tem um trabalho lá em Minas Gerais, né? Um trabalho social, né? E foi ele, pessoalmente, que me encaminhou. Mas quando eu subi lá em cima, né? Era um sábado, aquele salão enorme, cheio de camas, uma perto da outra, eu estava acostumado com isso. E aqueles mosquetões grandes lá, tudo cabeça raspada, um remendando meia, outro não sei o que mais lá. Falei, pai do céu, onde é que eu vim parar? Eu não fico aqui. Me deu uma angústia muito grande. Depois ele me colocou ali no canto, né, a fileira de camas, assim, 2, 3, 4 fileiras de camas, dessa ponta a outra. E não fiquei na primeira cama, mas esta estava vazia também. E fiquei nesta, ele me colocou nesta, a gente ia falar que ia para lá. E aqui tinha um travesseiro, e aqui não tinha. E eu passei a noite inteira com a vontade de pegar aquele travesseiro por aqui, para mim. E não tive coragem. Olha que a timidez e a pressão que a gente sentia. Mas antes disso, nós tínhamos passado para o jantar. Eu não quero nem lembrar. Não que a comida fosse pouca ou coisa semelhante, mas eu não estava acostumado com aquilo, né? Passou lá uma bacia de almeirão, aquelas folhas com o tamanho de 2 palmos quase, sem uma gota de sal, sem tempero, sem nada, e eu, né, peguei aquilo e depois para comer. Foram as primeiras angústias, depois eu devagarinho fui acostumado. Então você já falou um pouquinho do dia a dia, então só para a gente saber, eu sei que são vários anos, mas se o senhor quiser falar um pouquinho, como que era a rotina de oração no seminário? Olha, tinha muita oração, é claro, de manhã tinha oração, não é? E à noite tinha oração da manhã e oração da noite. Engraçado que tem algumas orações, era um formulário próprio de seminário, não é? Até hoje ainda eu rezo algumas daquelas orações, interessante, ficaram na mente, parece que se eu não rezar, não é nem que tenha rezado o dia inteiro, mas aquelas fórmulas ainda eu pronuncio até hoje, depois de tantos anos. Mas não tinha assim, não era muito pesado, uma vez por mês tinha a Laus Perene, chamada, né, a adoração ao Santíssimo, mas não havia coisas extraordinárias. Havia algumas novenas, os santos, né? São Francisco, São Fidélis, em que o mês de maio, não é? Porque naquele tempo não havia missa à noite. Então a noite era a reza. Tinha o terço, depois tinha essa oração, e em geral, quando tinha alguma motivação maior, um dos frades fazia uma pregaçãozinha, uma catequese para os seminaristas. Mas eram os seminaristas, não havia povo, coisa nenhuma. Isso interno. Quantos anos de estudo, mais ou menos? Olha, eu comecei já no comecinho. Eu já fazia um tempinho que eu tinha saído do grupo escolar, naquele tempo, por se dizer. Entre o início e o fim, somando o ano de noviciado, foram 14 anos. 14 anos. Então é até difícil dizer o que se estudava. O senhor lembra alguma... Claro, lembra do que estudou, mas são várias matérias, alguma muito diferente? Não, claro que a língua portuguesa era fundamental, né? Evidentemente, a maioria dos meninos naquele tempo vinham do sítio,
filhos, o netos de italiano tinha inclusive uma grande dificuldade com o próprio português, né? Porque o português que nós falávamos tinha muito dialeto dos nossos pais, que falavam muito em casa, falavam entre eles, falavam o dialeto italiano. Dava-se muita importância ao português, a geografia, a história e também catequese. Os padres tinham muito interesse, né, de catequizar, ensinar. Havia o catecismo para nós. Caligrafia, né, para aprender a fazer as letras bem feitas. Era mais ou menos isso. No seminário, né, claro. Seminário. Uhum. Trabalho. Como era a rotina de trabalho? Olha, nós não fazíamos trabalhos manuais assim grande como hoje às vezes se faz. Agora, a limpeza geral do seminário era por conta nossa. Nós, seminaristas, só entrávamos na parte que pertencia aos padres, os frades, os professores da outra parte do seminário, né? Aquele que era encarregado naquele mês de fazer limpeza lá no sábado, né? No chão, nos banheiros. Era esse nosso serviço, lavar os pratos, a limpeza, mais do que tudo, limpeza. Lazer. Tinha? Tinha, variava muito também, né? Tinha, mas tinha o futebol, depois do almoço sempre havia futebol, né? Havia basquete e outros jogos da época, havia sim. O senhor já narrou que foi uma experiência desafiadora no início, mas conte para nós uma experiência ruim que o senhor teve. Bom, eu quero dizer o seguinte, para mim ela foi um pouco difícil porque dominava mais os menores, da idade média para baixo. Nós tínhamos meninos muito novos, era uma mistura muito grande, então, embora fosse separado em turmas, né, mas era aquela multidão de gente. No meu tempo, o ano que entrei, parece que eram 120, não sei como é que a gente convivia ali, e nunca nada de mal aconteceu. Pelo menos a gente não era escondido, a gente não percebia, a gente não sabia. Mas era um pouco de dificuldade de adaptação. Existiu sempre esse clima para gente que tinha entrado um pouco maiorzinho, já tinha tido uma outra experiência. O que foi que você perguntou? Isso, é uma experiência desafiadora, talvez uma memória que não tenha sido muito boa. Bom, a gente sabe que em todo lugar há boas memórias e memórias que a gente não gosta de dizer que sejam memórias, né? Mas, assim, uma das coisas que eu não gostava, eu ficava às vezes chateado, porque eu achava que era uma humilhação, né? Como eu nunca fui muito bom de bola, virava e mexia para mim, só sobrava o gol para tomar as boladas. O senhor ficava como goleiro. O goleiro para tomar chute dos outros. Isso daí eu nunca gostei. E quem escalava era o Frei, e a gente não podia falar que não, porque senão você era orgulhoso, e orgulhoso não ser frade vai embora. Então a gente engolia uma porção de coisa, mas não quer dizer que concordava, né? Isso aí fazia a gente sofrer, porque diminuía, né? Era uma espécie de discriminação que havia. Não vou dizer que era consciente, mas, né, havia sim. Uma experiência boa, sei que são várias, mas uma marcante que lembre agora. Bom, muitas, não tem dúvida, mas eu vou contar uma até que ela foi muito engraçada, que me fez a gente rir muito. Não sei se foi uma experiência minha, não só, mas de outros também, né? Espera só um pouquinho. Vou só trocar de microfone, que acho que esse aqui está mais católico. Uma experiência que não foi só minha, mas foi para todos, vários seminaristas. O seminário sempre teve um grupo teatral muito bom, né? E nós estávamos na Serra de São Pedro, não é? E nós rimos muito. E foi passar, o povo da Serra de São Pedro hoje progrediu, né, imensamente, não sei nem mais, parece que é aquela Serra de São Pedro que é do nosso tempo. Né? E aquele povo simples, humilde, grosseiro, nunca tinha ouvido nada de diferente. Então, o grupo teatral passou o drama Seca do Ceará.
E o seminarista, me parece que foi o Frei Ismael que fez a apresentação dessa parte. Tem um momento em que ele sai assim de lado, né? E olha, né? Mostra, olha as vacas, os bois, os animais, todos morrendo, não tem sede, não tem água, estão morrendo de sede, né? Uma coisa muito bem feita. O pessoal que estava ali na frente saiu todo mundo para ver as vacas lá de lado, né? Aquilo ficou na vida da gente como uma coisa das mais engraçadas, né? Foi muito interessante. Então, o Frei Ismael era o ator? Ele era o autor, ele fazia muito bem, ele tinha voz boa, né? E aquilo, o pessoal teve a sensação de que as vacas estavam aí morrendo, estavam aqui assistindo. Eles correram atrás das vacas. Sim, foram ver as vacas que estavam morrendo aí do lado do palco. É por isso que foi engraçado. Claro, isso é um fato, né? E a gente sabe da austeridade, sabemos que os freis, os formadores tinham assim, uma atitude heróica, porque, como o Frei falou, às vezes eram 120 até internos, eram internos. Como era o seminário menor, eu falei um pouquinho dele na história, mas não disse que ele era seminário interno, então as crianças, os adolescentes, eles moravam no seminário, eles não iam visitar a família, como o Frei Saulo falou, mesmo se a família morasse bem próxima a eles não podiam depois que entravam. Tinha talvez ali o tempo de férias, mas então eles permaneciam, e eram muitas crianças e adolescentes. Imagina, para cuidar de todas essas crianças e adolescentes, e também a alimentação. A alimentação era alimentação que era feita em forma de doação. Tinha os freis Smoller, que a gente pode falar um pouquinho sobre eles também algum dia. Eles também tinham esse costume de ir nas casas, nos sítios, eles iam com um caminhãozinho, iam com a caçambinha, iam pegando ali doações de arroz, doação de fruta. Falei tudo isso para dizer que dia de São Fidélis era um dia especial. Se havia uma austeridade durante todo o ano, o dia do patrono, que é São Fidélis de Sigmaringa, era um dia muito especial para os estudantes. Então eu queria que o Frei Saulo nos dissesse um pouquinho como era esse dia da festa de São Fidélis, como que era a missa, coral, alimentação, como que era essa festa do dia de São Fidélis? Realmente era muito esperada, muito desejada, porque era diferente, né? Era tudo muito mais livre, né? A gente esperava não só São Fidélis, mas São Francisco também, eram muito semelhantes. E a comida melhorava bem, né? Agora, o doce era famoso, né? O doce vinha no São Fidélis, se não me engano, era de mamão. No São Francisco o doce era de abóbora. Agora, vinham sempre algumas senhoras que eram amigas dos frades, né? E que traziam alguma coisa. Mas era muito bonito. Para nós que estávamos ali, não é? Para quem não tem nada, o pouco é bastante. Então, era totalmente diferente. À noite tinha o teatro, não é? Aí vinham algumas pessoas de fora também aí, né? Convidada pelos frades, ou amigos benfeitores dos frades. E era muito interessante, assim, deixava até saudades, a gente sentia quando passava, porque dava a impressão que você saía desse mundo, entrava nesse e entrava no outro, voltava para trás. Era como o quê? Férias, né? Férias, e depois voltar às aulas, né? Falando em férias ainda, né, como dizíamos antes, né, por que nós temos a casa de férias e temos a residência, e sim, hoje é um grande centro para encontros e cursos, etc., e também para a reunião dos frades, porque ali foi feita a casa de férias para os seminaristas, e todos os bispos tinham, né, uma dificuldade. Então, se adquiria um terreno longe da cidade, lá nós somos uns 10, 15, 12 quilômetros longe de São Pedro, né? Hoje quase que a cidade chegou lá. Mas por quê? Em vez de mandá-los para casa, se mandava para esta casa de férias, nem nas férias, né? Ia para a casa de férias. Ia juntos, né? Não para casa da família. E tem uma nota muito interessante que a gente comenta às vezes nós mais antigos, de aquela multidão de meninos junto, né? De várias idades, moços, e você nunca se soube, eu disse um pouco assim, passei por cima um pouco no início,
nunca se ouviu dizer de nenhum problema, né, assim, entre grandes e menores, que às vezes pode existir. Mas não só nesse sentido, olha, acho que não houve um que foi picado de uma aranha em todo aquele tempo, e era muito selvagem ali, né? Tinha inclusive cascavéis. Nunca tivemos um momento assim de apreensivo, ter passado por perigos. Alguns saíam à noite, né, seminaristas, iam pescar longe, ficavam dentro da água, né, vinham embora, porque houve época que nós não tínhamos nem água nem luz no prédio, né, por causa da construção. E nunca houve nenhum momento assim. Acho que foi realmente o anjo da guarda foi muito forte para todos nós naquela época. Então nós estamos já chegando ao final dessa nossa conversa, uma conversa bem simples, mas histórica também, que nos enche de alegria. Eu vou dar um cafezinho para o Frei, porque até esfriou o café dele, Frei, desculpa. Toma aqui o seu café. Jesus, que gentileza, né? Aqui. Já esfriou. Esfriou. Se tivesse muito açúcar, eu... Boa educação não vai dizer que esfriou, mas seja bom. Agradeço. Então, o seminário, como eu disse, ele foi inaugurado em 1896, mas desde que os freis vieram para cá, como disse, com o intuito de catequizar os indígenas, mas também acompanhar as famílias italianas que aqui estavam chegando, receberam a estampa do Sagrado Coração de Jesus. Por isso, como o Frei Saulo também falou, nós temos a nossa igreja e paróquia em Piracicaba, que é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Ali os frades se instalaram em primeiro lugar, e é claro que depois ficou muito melhor e fácil, e seria a escolha mais correta de ali fazer o seminário em Piracicaba. No capítulo já de 1967, os formadores já questionavam essa maneira de internato, que nós chamamos seminário menor. Então, quando nós falamos seminário menor, é essa forma de internato e que entram as crianças e adolescentes. Tivemos um capítulo de 1972. O capítulo é essa nossa grande Assembleia dos Freis, que decidimos os rumos da nossa província. Então, em 1972, foi votada a decisão de extinguir essa maneira de formar os frades. Então, tivemos a extinção do seminário em 1972. Em 1971, o seminário completou 75 anos. Hoje, nós temos lá o prédio, e ele é o nosso Centro Franciscano de Espiritualidade. Então, o prédio, que é dedicado a São Fidélis, o seminário ele ainda existe, mas o seminário, enquanto colégio, enquanto local de formação para o noviciado e posteriormente para aqueles que forem se ordenar padres, também continuarem seus estudos, ele deixou de existir em 1972, já não houve mais os seminaristas menores. Obrigado, Frei. Eu acho que eu dei o café gelado para o Frei. Não, estava bom ainda. Olha só. E das turmas, eu sei que vocês que nos acompanham devem conhecer muitos frades que eles se formaram, mas de 56 a 65, olha quem se formou nesse período: Frei Nicolau, Frei Lucas, Frei Luiz, que morou aqui em Cândido Mota, Frei Constantino, Frederico, Frei Rogério, Frei Mauro, Frei Odair, Frei João Dias, Frei Heraldo, Frei Joaquim, Frei Clóvis, o nosso ator, como ele disse, Frei Ismael, também o Frei Pedro Nozella, Frei Tarcísio Leite, Frei Juca e, nesse tempo de 56 a 65, o Frei Saul. Eu me ordenei em 65. Ordenou em 65. Qual foi seu nome de religioso, Frei? Eu não fiquei muito tempo com o nome de religioso, fiquei mais tempo como estudante, né? E logo depois, antes mesmo de ser padre, eu era padre novo, era Samuel. De Saul eu passei para Samuel. Samuel. Porque eu achei assim uma semelhança. Acho que meu pai leu muito a Bíblia antes, porque onde ele foi achar Saul tão facilmente, né? Então eu falei Saul, Samuel. E depois voltei para Saul. Muito bem. É porque os freis, quando eles recebiam o hábito religioso, esse que nós estamos vestindo, eles trocavam de nome. Então, o Frei Saul se chamou também Frei Samuel. E acrescentava Isso.
Maria e identificava pela cidade de origem. Então, Frei Saul, ele recebeu o nome de Frei Samuel Maria de Piracicaba. Frei Saul, de 1896 a 1953, passaram pelo seminário Seráfico São Fidélis, enquanto colégio, não enquanto prédio lá de Piracicaba, 1.216 seminaristas. Em 1966 já eram 1.883 seminaristas, e quando foi concluído todos os seus trabalhos, passaram aproximadamente 2.000 seminaristas por toda essa missão, essa obra dos frades capuchinhos de São Paulo. Foi bem abençoado por São Fidélis. Eu acho que sim, porque naturalmente a finalidade dos frades não era formar, não eram educadores, né? Educar gente para a vida civil, digamos. Mas quantos e quantos, né? Porque a porcentagem dos que perseveraram até o fim é bem baixa em relação ao número dos que entraram. Agora, mas quanta gente boa que passou por aí, não é? Que foram para o mundo, voltaram para suas casas e foram muitos bons pais de família, etc. Então eu acho que esse trabalho dos frades foi muito além das paredes do seminário. Eles conquistaram assim uma elite. Inclusive é interessante lembrar, nem sempre é lembrado, o Frei Paulo, o famoso Frei Paulo de Sorocaba, né? Era um irmão muitíssimo competente, estudou na França pintura. Nós temos em todas as nossas casas pinturas dele. E ele, inclusive, montou uma escola para ensinar os alunos em Piracicaba, gratuitamente, uma série de coisas muito interessantes que os frades fizeram, né? E que muitos que passaram pelo seminário fizeram depois, porque tiveram esta boa educação e formação que receberam dos frades. Então você viu, são muitas histórias. Hoje nós falamos um pouquinho só sobre, nesse dia, comemorando esse dia de São Fidélis de um jeito diferente, recordando como eram as comemorações. Coloque aí se você gostou. Também sugira, também, se você quer saber um pouquinho mais sobre o currículo, como foi a construção do prédio lá em Piracicaba, e mais histórias do nosso atleta, goleiro, Frei Saul Peron. Passavam todas. Olha, tinha alguns meninos que jogavam bem. Inclusive o Frei João, né, que está lá hoje na Casa dos Enfermos. Nossa, ele não era assim muito atleta em corpo físico, né? Mas tinha uma estrutura física boa, apesar de ser miúdo. Cada chute que aquilo, né, era muitos eram. O Frei Rogério e outros jogavam muito bem, né? Inclusive, quando nós estivemos em Mococa há alguns anos lá, que o seminário foi também levado para Mococa depois, né, um pouco antes de ir para o noviciado, até com o pessoal lá de Mococa, jogadores de Mococa, o nosso time de seminaristas jogou em Campos de Jordão, né, quando nós tínhamos uma casa lá, que nós íamos depois, morávamos em São Paulo, teólogos, com o pessoal daí, os jogadores de Campos de Jordão, os nossos seminaristas disputaram. E sempre ganhavam. Olha aí. Interessante. Tá vendo só? Então tem mais história aí para a gente contar. Agradeço você que nos acompanhou para esse cafezinho. Quem sabe na próxima a gente tem um cappuccino. A gente pode também te contar a história do cappuccino, que tem a ver um pouco com os capuchinhos. Obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe sempre. Frei Saul nos dê a bênção pela intercessão de São Fidélis de Siquemaringa. Tempo marcado, posso contar uma história? Pode contar. É verídica, viu? É verídica, mas tem muitas histórias que são interessantes. Se a gente olhar, assim, vai analisar hoje, com critérios de hoje, a gente vai dizer que são lendas ou tradições, mas são verídicas porque eu tive testemunho pessoal disso, né? De vários casos. Eu vou contar uma história engraçada. O Frei que contava, se não me engano o nome dele era Gabriel, aí ele era mocinho, um daqueles frades antigos, não é? Naquele tempo na região de Piracicaba, porque ele era só mato. Piracicaba era famosa porque tinha uma porção de outras coisas interessantes, mas era muito pequeno, pouca gente ali.
Então era tudo mato, fazenda, essas coisas todas. E eles estavam instalados aí nas proximidades de onde existe hoje o convento, e daí começaram a construção do convento. E tinha que buscar madeira, precisava madeira, eles não tinham madeira, e era tudo na base do machado. E então eles iam aos fazendeiros, os fazendeiros davam, né? Mas vai procurar a árvore que você precisa. E um frade nosso, velho antigo, um dos construtores, ele contava que no meio daquela selva de árvores, de matos, né? Quer dizer, o dia curto, de repente ele ficou escuro, árvores altas, ficou tudo. Ele se perdeu no meio do mato, não sabia se ia para frente, para trás, de lado, que lado ele ia. Falou, porque olha, está escuro, né? Eu vou ficar aqui. E fez muitas orações, preparou um lugar num tronco de uma árvore lá, e falei, aqui eu vou deitar, de manhã, quando o sol sai, eu sei por onde devo sair, né? Enquanto ele pensava isso, apareceu uma onça na frente dele. E ela ficou olhando para a onça, ele ficou olhando para a onça e a onça olhava para ele. Imagine o medo, né? Mas a inspiração deve ter sido divina. De repente a onça virou e entrou no meio do mato, né? E ele falou, eu vou atrás dessa onça. E foi quando ele percebeu, ele estava fora do mato. Está escrito isso nos livros. Olha só. Italiana deve ser de São Paulo, mas eu li. Muito bem. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa história, comente aí. E sobre outras, nos livros nós vamos recuperá-las e também falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde para você. Paz e bem. A bênção, Frei. Bem, eu que agradeço a oportunidade. Pela intercessão de Nossa Senhora, São Francisco, Santa Clara, desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Fidélis, rogai por nós.